ensinar pra vocês como fazer uma almofada, porta-copos e porta-pipoca de melancia, como esta aqui. Nossa, que ótimo que é o chão. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Heloise, esse é o meu primeiro vídeo do canal e eu vim aqui ensinar pra vocês como fazer uma almofada, porta-copos e pipoca de melancia. Eu vi o modelo em alguns sites e lojas e eu falei, bom, quero uma pra mim, vou fazer, né? Que tal? Vou fazer um DIY. E eu vim aqui e gravei tudo pra mostrar pra vocês, tá? Porque bastante gente vê e fala, nossa, onde você conseguiu? Foi você que fez? Então eu resolvi vir gravar e começar o canal com esse vídeo. A almofada, ela ficou dessa forma aqui, ó. Ela tá um tamanho um pouquinho grande. Normalmente as almofadas que a gente vê pra vender nas lojas não são desse tamanho, são um pouquinho menores. Mas eu achei que esse tamanho se adaptou bem pra mim, porque eu achei um tamanho confortável. Mas se você achar que, nossa, esse tamanho é muito grande, ocupa muito espaço dentro de casa, eu não tenho espaço pra guardar isso daí, então você pode adaptar para um tamanho um pouco menor, é só mudar as medidas que eu apresento durante o vídeo. Bom, então vamos parar de falar e ir direto para o tutorial. Você vai precisar de 2 copos, pode ser qualquer tipo de copo, tá? Não precisa exatamente combinar com o tema da sua almofada. Mas eu estava passando por uma loja, encontrei esses 2 aqui e eu logo imaginei 2 melancias, achei eles perfeitos para o vídeo. Você também vai precisar de um balde de pipoca, né? Mas não precisa também ser da cor da sua almofada. É bem opcional, tá? Mas eu quis que ficasse tudo combinando, tudo bonitinho, para ficar bem temático. Você também vai precisar de um recipiente para misturar as tintas, tinta acrílica preta, um verniz, uma tinta acrílica branca e uma tinta acrílica vermelha. Você também vai precisar de 3 pincéis. É de preferência que as cerdas deles sejam bem macias, para que a pintura fique perfeita e o acabamento fique praticamente profissional. Agora eu vou fazer a misturinha da nossa tinta vermelha para poder pintar o copo. E eu vou misturar com um pouco de branco para que a cor fique um pouco menos avermelhada. Bom, agora que nós já misturamos a tinta, nós vamos pintar o copo com o pincel maior e vamos pintar de cima para baixo numa linha reta para que a pintura fique bem uniforme e sem manchas. Depois das 2 demãos de tinta, o nosso copo vai ficar assim, ó. Agora, para fazer as pintinhas da melancia, vamos precisar da tinta e dos 2 pincéis menores. Nós vamos colocar a tinta preta no recipiente. Então, com o pincel maior, nós vamos pegar e fazer pequenos risquinhos com ela no copo. Desta forma aqui. Você não precisa medir exatamente, mas se você for perfeccionista, pode medir. E então, com o pincel menor, eu vou vir arrumando as sementes para que elas fiquem com um formato mais perfeito. E o nosso copo vai ficar desta forma aqui. Agora, para deixar nosso copo com um aspecto bem bonito, a gente vai passar o verniz para deixar ele bem brilhante. Então você despeja o verniz e vem com um pincel de cerdas bem macias, sempre em movimentos na vertical e cuidando para que não fique nenhuma falha. E o nosso copo vai ficar assim. Ficou lindo, não? Dá até vontade de comer. Vamos precisar do tecido verde, um tecido verde mais claro, um tecido vermelho, tesoura, fita crepe, pincel e tinta de tecido nessas cores aqui, um verde e um branco, para fazer um verdinho mais claro. E eu comprei essa manta acrílica aqui, tá? Só que ela é uma manta acrílica que já é desmanchada, tá vendo? Ó, ela é desmanchada porque eu achei mais fácil para fazer a almofada.
Agora nós vamos fazer a casca da nossa melancia. E você vai dobrar o tecido desta forma aqui, no meio e depois mais uma vez. Agora eu vou vir fazer a medida da altura da minha casca. Então eu peguei e medi mais ou menos 15 a 20 centímetros, mas você pode mudar. Aí eu vim e demarquei onde foi a minha medida com a caneta. Eu prendi o tecido para ficar mais fácil para recortar. Então eu só vim recortando mesmo. E o nosso tecido ficou assim. Eu recortei ele na medida do tecido mesmo. E o comprimento dele ficou mais ou menos este aqui. Então agora nós vamos esticar o tecido desta forma aqui, em cima de um papelão ou qualquer outra coisa que você tiver, que você possa usar para proteger a superfície onde você vai pintar o tecido. Eu vim com a fita crepe e fui demarcando a medida das nossas listras da melancia, né? Então a gente vem no olhômetro mesmo e vem marcando. Aí eu deixei um espaço sobrando em cima, que é o espaço que eu vou usar para ligar o tecido verde escuro com o tecido verde mais claro, este aqui. Como eu não tinha uma tinta verde claro, eu misturei aquele verde escuro com o branco para obter mais ou menos esta tonalidade de cor. Então agora a gente vem com o pincel e vai passando cuidadosamente entre a fita, para que a gente acabe não borrando, né? Então nós vamos fazendo isto até chegar no último intervalo de fitas. E aquela parte lá em cima que eu mostrei pra vocês vai ficar sobrando sem pintar. Para fazer a parte vermelha da nossa melancia, eu deixei a minha fita marcada na medida da parte verde escura do comprimento. E então eu transformei ela num formato oval. E eu vim marcando com a caneta desta forma aqui. E então eu demarquei a forma oval para poder recortar. Tudo deve estar dobrado em duas partes, já que são duas partes de melancia. E então, para que uma parte fique igual a outra, eu vim colando com a fita crepe para o tecido não se mexer enquanto cortasse. Aí eu dobrei no meio, que é para ficar mais fácil, e vim recortando. E ele ficou dessa forma aqui. Que nossos tecidos têm sempre sobras, tá? Para poder fazer a costura. Então eu peguei os dois copos e o nosso balde e centralizei eles no tecido. Aí eu demarquei mais ou menos o local deles. Fiz a marca. Olha lá, mas não se esqueçam, os recortes devem ser maiores para que o tecido tenha folga na costura. Agora pegamos o resto do tecido vermelho e vamos fazer a forração interna, costurar os nossos copos e o nosso pote. Nós vamos posicionar os nossos copos e a nossa tigela de forma que eles fiquem bem folgados no tecido, tá? Meu tecido está dobrado em duas partes, que é justamente para que o tamanho dele fique duplicado, não tenha perigo de ficar apertado. Então eu vim demarcando com a caneta mais ou menos o tamanho que era e marquei também o fundo do copo e marquei da tigela também mais ou menos o tamanho que eu acreditava ser. Lembrando, tem que ficar folgado, tá, gente? Pra não ter problema de ficar justo depois. E o seu copo ou tigela acabar não entrando no tecido. E fica mais ou menos assim, lembrando, são duas partes de cada. Agora nós vamos fazer as sementes da nossa melancia. E eu usei uma caneta permanente para fazer as sementes, porque eu achei mais fácil mesmo do que usar a tinta. E a caneta permanente não vai ter perigo de sair depois. Então eu vim fazendo no olhômetro mesmo, tá? Mas se você for mais perfeccionista, pode medir, fazer um quadriculado com algum lápis, algum giz que você possa tirar depois, e você vem fazendo. Eu fiz ela meio intercalada entre uma e outra, mas foi tudo no olhômetro mesmo. Algumas ficaram meio tortinhas, mas não tem problema. Na hora que a almofada tá pronta, nem dá pra ver. E vai ficar assim. Agora nós vamos recortar o tecido verde, que vai fazer aquela parte mais clarinha da melancia.
Nosso tecido verde claro tem que ter o mesmo comprimento do tecido verde escuro, tá? Então eu peguei e demarquei mais ou menos no olhômetro com essa caneta lavável. E tem que ter mais ou menos um tamanho que você possa colar na parte de cima, na parte de baixo. E ainda sobra uma faixinha verde clara, tá? Pra fazer aquela parte mais branquinha da melancia. Agora nós vamos costurar as forrações internas que a gente cortou lá atrás na nossa parte de cima da melancia. Eu poderia estar colando, mas eu escolhi costurar para que ficasse bem firme, já que eu vou estar sempre colocando o copo e o pote e pode ficar forçando. Então eu fui costurando bem na beiradinha e fui cuidando para que o tecido não ficasse muito apertado, né? Agora eu vou colar o tecido verde na parte de baixo da nossa melancia, que tem o mesmo tamanho daquela parte das sementes. Então eu fui bem na beiradinha com o tecido ao contrário, né? Para que quando eu virasse, ele ficasse como se fosse uma costura mesmo. E fui colando bem na beiradinha com bastante cuidado com a cola quente. Assim que eu terminei de colar, eu coloquei um pouco do enchimento aqui embaixo e fui ajustando ele, porque assim fica mais fácil. E então eu fui colando a parte de cima, do mesmo modo, com o tecido ao contrário, para que quando a gente vire, fique uma costura perfeita. E assim que eu terminei de colar, eu fui começando a ajustar o tecido lá dentro e fui colocando mais espuma e fui enchendo até o ponto que eu achasse que estava tudo perfeito e retinho. Então eu terminei de fechar ela. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like aqui, tá? Comenta aí embaixo o que você mais gostou desse vídeo. Comentem também ideias para o próximo vídeo, tá? Eu vou estar tentando produzir o melhor conteúdo que eu puder pra vocês. Quanto mais gente seguir, quanto mais gente se inscrever aqui no canal, quanto mais gente curtir, mais eu vou saber que tá valendo a pena e eu vou poder seguir com esse trabalho. Divulgação sempre é bem-vinda, tá? Então me deem ideias, podem me seguir também nas redes sociais, Heloise Viviurca. Então se vocês gostaram dessa linda almofada aqui, gente, comenta aí embaixo, curte o vídeo, divulga pros seus amigos, tá? Quanto mais vocês divulgarem, mais eu posso trazer conteúdo legal pra vocês, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.